Fala Pimpolhos, oitavo ano aqui, quem fala é o professor Leonardo. Nas aulas passadas nós vimos o liberalismo econômico, né? A influência dos iluministas também nós vimos nas aulas anteriores. E nossa aula hoje é identificar a influência do iluminismo aqui em ações no Brasil durante esse período, ok? Então, basicamente, quando a gente fala em iluminismo no Brasil, primeira coisa que a gente lembra é a Inconfidência Mineira, né? Tiradentes e tal, ideias libertárias, republicanas e tal. E a própria Conjuração Baiana, né, que também teve uma grande influência dos ideais iluministas. Mas isso não se reduz somente ao campo das revoltas emancipacionistas, emancipatórias ou emancipacionistas, né? Ou seja, que pregavam a separação total do Brasil e de Portugal. Nós também identificamos isso na questão administrativo-política do Brasil. Então, a pessoa que a gente vai analisar principalmente nesse período aqui no Brasil é um cara chamado de Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, o conhecido Marquês de Pombal. Ele, secretário do Estado do Reino, né? Trouxe essas ideias e teve um papel muito importante na articulação aqui do reinado no Brasil, ok? Acompanhe-me aí na página 303, por favor. Pombal já havia sido embaixador em Londres a partir de 1756, assumiu o cargo como um tipo de primeiro-ministro, né? Pombal era um representante do despotismo esclarecido. Lembram que a gente já conversou? Modelo de governo que, ao mesmo tempo em que flerta com os preceitos despóticos, autoritários, né, do absolutismo, segue os ideais de progresso, reforma e filantropia do iluminismo. É, como a gente viu anteriormente, uma tentativa de manutenção desse poder dos reis, né, do déspota. Ao mesmo tempo que ele mantém a característica do rei, ele adota alguns posicionamentos do liberalismo e também do iluminismo para poder manter o seu poder. Okay? Então a gente vai ver algumas reformas pombalinas, né, que a gente chama nesse período, que foram extremamente progressistas, né, revolucionárias nesse período. Primeira coisa que ele vai fazer é a expulsão dos jesuítas em 59, né? A estrutura educacional foi tocada pela mão dos acadêmicos, onde foi criado o cargo de diretor-geral dos estudos, responsável pela elaboração de relatórios nos quais eram avaliados a progressão e o desenvolvimento do ensino em Portugal nas suas colônias, né? Tinha essa cultura da intervenção cristã a partir da Contra-Reforma com os jesuítas, mas o Marquês de Pombal ele vai dar uma ênfase maior aqui no caso a questão do progressismo, do estudo, do academicismo e tal, tirando aí a figura dos jesuítas como principais mentores intelectuais do Brasil. Na justiça, criou as primeiras compilações do direito civil, substituindo o direito canônico, medida que representou a afirmação do mesmo como estadista e do Estado como entidade superior autônoma frente à Igreja Católica, ou seja, ele colocou o Estado acima da própria Igreja. E isso, para a época, era muito revolucionário. Né? Em síntese, o período pombalino foi responsável pela ampla reforma do Estado português, em todos os setores importantes da administração, como a educação, a justiça, cultura e economia. Pode-se dizer que Pombal foi o pilar fundamental como administrador para a modernização estrutural de Portugal e, por conseguinte, de suas colônias. Então ele teve esse papel progressista aqui, principalmente no Brasil, colônia de Portugal, nesse período. Então, aqui a gente vê claramente assim, nós tínhamos, né, a monarquia ainda no Brasil, né, com Dom Pedro, mas aqui nós temos também o avanço desse indivíduo enquanto progresso, né, progressista nesse campo. Nós aí temos também a análise breve de duas, né, que a gente vai ver isso mais quando a gente for ver história na história do Brasil, né, quando a gente for ver Império, certo? Mas aqui nós vamos adiantar a Inconfidência Mineira de 1789. Uma grande insurreição colonial eclodiu na região de Minas Gerais, nos planos das ideias, no ano de 1789, contra o domínio português no Brasil.
colonial e suas práticas, como a excessiva carga de impostos sobre a mineração, as medidas restritivas impostas pelo Pacto Colonial e a falta de autonomia política, social, cultural e econômica existente na colônia, fruto da independência administrativa da coroa e de sua arbitrariedade governamental. Aqui nós temos uma revolta que ela não chegou a se concretizar, eles foram delatados antes de conseguirem se articular, porém teve alguns bodes expiatórios. O principal dele foi o Joaquim José da Silva Xavier, chamado Tiradentes. Por quê? Lembrando que o acesso a esses ideais iluministas, eles eram para intelectuais. Então, essa Inconfidência, né, essa articulação aqui em Minas Gerais, ela foi feita por intelectuais, não foi para a classe baixa. Então, o governo português decidiu punir alguns, a pior punição, e uma punição exemplar foi do próprio Tiradentes, né, que ele foi morto, esquartejado, separado o corpo dele por várias partes da colônia, isso para todos saberem que você não pode ser contra o Império Português. Mas é importante perceber a partir da Inconfidência Mineira que essas influências do iluminismo ela foi no âmbito intelectual e no âmbito social baixo. Ela não existiu nesse momento aqui na Inconfidência Mineira. E aí nós temos, em contraponto à Inconfidência Mineira, que foi feita pelas elites de Minas Gerais, não foi feita pelo povo, nós temos a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, no século XVIII, né? Que sim, essa ao contrário da Revolução Mineira, né, da Conjuração Mineira, ela teve a participação popular e tinha pedidos muito progressistas e revolucionários para a época. Por exemplo, como a proclamação da própria República, a abolição da escravidão, que era um tema muito delicado na época, aumentar a remuneração dos soldados, abrir portos brasileiros aos navios de várias nações, que é a questão do pacto colonial, né? Redução de impostos e desenvolvimento de um livre comércio. Então, obviamente, né, que essa articulação, essa revolta, ela não foi longe, ela foi desarticulada e vários líderes foram mortos, mas ela teve um papel muito importante de protesto nesse período aqui no Brasil, trazendo essas questões muito importantes. Então, Pimpolhos, por hoje é só. Deem uma lida em todo esse capítulo e façam uma atividade da página 308 até a página 310. Grande abraço.